O primeiro sinal manifesta-se como uma pressão invisível, uma corrente de energia que circunda e restringe, não apenas o corpo físico, mas sobretudo o espírito daquele que se ergue como símbolo de resistência diante de um sistema que teme a verdade. Essa pressão não se apresenta de forma comum, não é apenas resultado de perseguições humanas ou disputas políticas terrenas, mas nasce de um cerco espiritual cuidadosamente arquitetado por forças que se alimentam do desequilíbrio e da opressão. O juiz da toga, em sua ação visível aos olhos dos homens, torna-se instrumento de uma trama maior, que ultrapassa os limites da matéria e ecoa no campo sutil da energia coletiva. É nesse cenário que se percebe o primeiro indício do conflito oculto, a manipulação vibracional que busca aprisionar não apenas um indivíduo, mas a consciência de todo um povo. Esse cerco invisível se fortalece por meio de frequências densas, pensamentos de descrença, ataques de desânimo e correntes de medo que tentam abafar a chama da esperança. O sinal se torna claro quando os olhos atentos percebem que não se trata apenas de um processo de ordem jurídica ou política, mas de uma batalha de natureza espiritual, onde as cortes visíveis são apenas reflexos das cortes invisíveis que já deliberaram. A energia do líder perseguido não é apenas dele, mas um espelho do campo coletivo da nação, e por isso, quanto mais intensa a pressão sobre ele, mais se revela o verdadeiro alvo, a força espiritual de um povo destinado a despertar. Esse é o primeiro sinal, a revelação de que as correntes que se formam ao redor não buscam somente o silenciamento de uma voz, mas a tentativa de reprogramar energeticamente uma nação inteira. O sofrimento individual é a máscara de uma opressão coletiva, e é preciso olhar além da superfície para compreender que ali se encontra a luta entre luz e sombra. Ao se observar esse sinal, torna-se evidente que forças contrárias à evolução tentam infiltrar-se por meio do desgaste emocional, das acusações incessantes, das manipulações narrativas e da injustiça reiterada. Porém, cada movimento nesse tabuleiro gera também uma contra-reação das hierarquias superiores, que vigiam atentamente para que o plano maior não seja desviado. É nesse choque de forças que o primeiro sinal se ergue, a constatação de que a luta visível é apenas a superfície de um embate muito mais profundo, que se desenrola em planos sutis e reverbera diretamente nos acontecimentos do mundo físico. Assim, quem consegue perceber esse sinal sente no íntimo que não se trata de uma perseguição comum, mas de um confronto que atravessa dimensões. A pressão que recai sobre o escolhido da resistência não é apenas o peso de leis humanas, mas o embate de forças invisíveis que tentam subjugar a verdade e corromper a fé coletiva. O primeiro sinal é, portanto, o despertar da consciência para essa realidade, a revelação de que aquilo que parece apenas injustiça humana é, na verdade, um reflexo de uma guerra espiritual em pleno curso. O segundo sinal surge na amplificação das sombras que tentam se projetar sobre a mente coletiva, como se uma nuvem densa fosse estrategicamente posicionada para obscurecer o discernimento e confundir corações. Essa nuvem não nasce do acaso, mas é cuidadosamente alimentada por espíritos que, temendo a libertação da consciência, utilizam-se de homens e instituições para espalhar medo, dúvida e desordem. O alvo aparente é o líder que se ergue como resistência, mas o verdadeiro campo de batalha é o interior das almas, onde se trava a luta mais decisiva. É nesse ponto que a manipulação atinge seu auge, quando a injustiça é normalizada, quando a mentira é repetida até se tornar verdade aos olhos dos desatentos, e quando a esperança é pressionada a se dissolver sob o peso da desesperança. Esse é o segundo sinal, a percepção de que o cerco espiritual se aprofunda por meio da distorção da realidade, levando multidões a acreditar que não existe saída, que a derrota é inevitável e que a resistência está fadada ao fracasso. É nesse ambiente que as forças sombrias se tornam mais ousadas, infiltrando-se nas palavras dos tribunais, nas manchetes dos jornais e até mesmo nas conversas cotidianas, como se buscassem transformar a própria vibração da sociedade em um coro de submissão. O que se vê na superfície é a repetição incessante de acusações, julgamentos e condenações, mas o que vibra por trás é a tentativa de implantar uma programação de medo coletivo, aprisionando corações e mentes em uma frequência baixa, onde a esperança não encontra espaço para florescer. Quem percebe esse sinal sente claramente que há algo além do visível, algo que transcende a política e as instituições, um movimento orquestrado para que a confiança na luz seja substituída pela resignação diante da escuridão. O segundo sinal não é apenas sobre o líder que suporta a carga da perseguição, mas sobre o reflexo disso em cada indivíduo que observa e se deixa influenciar pelo clima vibracional instaurado. Quando muitos começam a se sentir enfraquecidos, cansados, desanimados e sem forças para continuar acreditando, é porque essa nuvem conseguiu penetrar não apenas no plano das ideias, mas também no campo energético coletivo. Contudo, esse mesmo sinal é também um alerta, uma oportunidade de despertar, pois revela a urgência da vigilância espiritual e da resistência interior. Ao reconhecer o segundo sinal, compreende-se que o verdadeiro combate não é contra pessoas ou instituições, mas contra os vetores invisíveis que as utilizam como instrumentos.
O que está em jogo é a capacidade de manter a clareza mesmo quando a névoa tenta encobrir a visão, de sustentar a fé mesmo quando tudo ao redor insiste em proclamar o contrário. Esse é o ponto em que se distingue o olhar desperto do olhar adormecido. Enquanto uns enxergam apenas derrota e desolação, outros percebem que a intensidade da sombra é prova da proximidade da luz. Assim, o segundo sinal é a revelação de que a distorção e a manipulação são armas poderosas das trevas, mas que também denunciam sua pressa e seu desespero diante de uma verdade que não podem impedir de emergir. O terceiro sinal se revela na intensificação da vigilância, não apenas física, mas também espiritual, como se mãos invisíveis tentassem controlar cada gesto, cada pensamento e cada palavra. É o momento em que a obsessão dos perseguidores se torna evidente, não mais velada ou sutil, mas escancarada, refletindo o desespero de quem sente o poder escorregar entre os dedos. Câmeras, registros e sistemas de monitoramento são instalados, mas o que se documenta não é a culpa do vigiado, e sim a crescente paranoia daqueles que vigiam. Cada ato de controle evidencia a fraqueza do sistema, cada tentativa de aprisionar demonstra sua impotência perante a verdade. É nesse instante que se compreende que o terceiro sinal não se refere apenas ao perigo aparente, mas à revelação de que toda obsessão acaba por voltar-se contra quem a gera, criando armadilhas que apenas registram sua própria insanidade. Enquanto o líder da resistência enfrenta a pressão e observa o cerco se fechar ao seu redor, o campo energético ao redor da nação vibra em sintonia, refletindo cada injustiça aplicada. A vigilância se torna a metáfora viva do desequilíbrio, um espelho que retorna para os perseguidores o que tentam impor aos outros. Esse é o sinal que transforma o medo em conscientização, o desespero dos opressores é agora instrumento de sua própria condenação. Aquilo que se pensava ser poder absoluto torna-se evidência de sua própria fraqueza moral e espiritual, e cada registro produzido pelas câmeras invisíveis do universo serve para expor a verdade. No campo sutil, as hierarquias superiores observam atentamente, deixando que cada movimento da obsessão se desenrole como prova da justiça que está para se manifestar. Cada operador nervoso que monitora telas não percebe que sua própria obsessão está sendo documentada, não como falha do vigiado, mas como reflexo de sua própria loucura institucional. O terceiro sinal mostra com clareza que toda tentativa de manipulação é limitada, e que há um plano maior regendo cada ação, onde a obsessão e o medo se transformam em evidências da justiça divina. A compreensão desse sinal exige percepção além da lógica humana, é necessário perceber que o registro do crime imaginário não cria culpa no inocente, mas expõe a perversidade de quem insiste em perseguir. Enquanto isso, o líder perseguido mantém sua fé, não como resistência passiva, mas como força vibracional que fortalece todo um povo, sustentando a chama da esperança diante da pressão crescente. O terceiro sinal também traz consigo um convite silencioso, perceber que cada obstáculo, cada injustiça e cada sistema de controle instalado apenas amplifica a necessidade de despertar interior. A obsessão do inimigo torna-se ferramenta para o fortalecimento espiritual, e a vigilância desenfreada é, paradoxalmente, garantia de que a verdade será conhecida. Assim, quem reconhece o terceiro sinal compreende que a paranoia do sistema é mais eloquente do que qualquer lei, mais reveladora do que qualquer evidência fabricada. A intensidade da perseguição é, na verdade, o marcador do colapso iminente, e cada ato de controle desmedido se transforma em testemunho do próprio desespero. O terceiro sinal, portanto, é o ponto em que se percebe que a injustiça visível é apenas reflexo do desequilíbrio invisível, e que cada tentativa de aprisionamento contém, em si mesma, sementes de libertação. O quarto sinal se manifesta na aceleração dos eventos, como se o tempo se comprimisse para tornar evidente a futilidade de toda tentativa de opressão. É um instante em que a obsessão que antes parecia invencível começa a se voltar contra seus próprios artífices, revelando de forma cristalina que cada ação desmedida carrega consigo sementes de colapso. As forças que sustentam o cerco espiritual tornam-se visíveis na sua intensidade, mas não mais como ameaça aos justos, e sim como espelho da desordem que permeia quem deseja controlar. Cada ato de vigilância, cada sistema instalado, cada procedimento obsessivo não produz mais temor, mas registro involuntário do desespero, e é neste ponto que o quarto sinal encontra sua plena expressão, a própria tentativa de dominar revela o desequilíbrio interno e prepara o caminho para a libertação. O ambiente, que antes parecia carregado apenas de tensão, agora pulsa com sinais de uma justiça maior que se aproxima. As falhas do sistema, as hesitações dos operadores, os erros acumulados, tudo se manifesta como testemunho da verdade que não pode ser contida. O líder perseguido, embora consciente da pressão externa, percebe que cada movimento da perseguição serve para fortalecer a compreensão coletiva sobre a natureza da injustiça. A intensidade da obsessão que o cerca não é mais um obstáculo a ser temido, mas sim indicador do ponto em que a sanidade do sistema entra em colapso.
O quarto sinal é, portanto, uma demonstração de que a escalada do desespero não fortalece o perseguidor, mas ilumina o caminho para a restauração da ordem e da razão. Enquanto o cerco se aperta, os operadores da vigilância começam a perceber, ainda que inconscientemente, que cada registro produzido se volta contra eles mesmos. O excesso de controle não captura culpados, mas documenta a própria ansiedade, o medo e a paranoia de quem ordena a perseguição. A energia coletiva responde a cada gesto, amplificando a revelação de que o sistema está se autodestruindo, e o mundo espiritual acompanha atentamente cada desdobramento. A compreensão deste sinal exige percepção além do que é tangível, é necessário enxergar que cada tentativa de manipulação é também oportunidade de libertação, e que cada excesso cometido pelos perseguidores prepara o terreno para a sanidade prevalecer. O quarto sinal é, sobretudo, convite à observação consciente, perceber que a força que parece ameaçadora é, na verdade, reflexo de fraqueza, que o excesso é sinal de colapso iminente, e que o medo imposto se torna testemunho da própria impotência do sistema. Para quem possui olhos espirituais despertos, a sequência de eventos desenrola-se como um panorama de transformação, onde a obsessão se torna a prova da vulnerabilidade, e cada ato de controle se revela como degrau para a libertação. Nesse momento, cada coração que acompanha com clareza percebe que o quarto sinal não é sobre o fim da perseguição, mas sobre o despertar da consciência coletiva. É a compreensão de que a justiça verdadeira não depende de medidas externas, mas da revelação do desequilíbrio interno daqueles que insistem em subjugar, e que cada gesto obsessivo, cada instrumento de vigilância e cada tentativa de domínio convergem para mostrar a impotência daqueles que desafiam a ordem divina e a razão universal. O quinto sinal se revela no momento em que a obsessão e a paranoia atingem seu ápice, e o colapso do sistema torna-se inevitável, não como imposição externa, mas como consequência natural da própria loucura interna. É um instante em que cada medida desmedida, cada vigilância intensa e cada tentativa de dominação já não conseguem mais sustentar a ilusão de poder, e a realidade da verdade rompe com força. Aquilo que antes parecia absoluto torna-se frágil, e o líder perseguido, consciente do fluxo invisível que protege sua integridade, percebe que cada gesto dos perseguidores serve apenas para acelerar sua própria queda. O quinto sinal não é apenas uma advertência, mas a confirmação de que a obsessão sistemática, quando desprovida de justiça, torna-se instrumento de autodestruição. Neste estágio, a energia que antes envolvia o cerco como manto de ameaça agora se transforma em luz reveladora, expondo cada falha e cada desequilíbrio. As câmeras, os sistemas de monitoramento e os operadores frenéticos não documentam mais supostos crimes do vigiado, registram, sem querer, cada traço de desespero, cada evidência de paranoia e cada desvio moral daqueles que insistem em subjugar. É a hora em que a obsessão se torna a prova de sua própria incapacidade, e cada ato de vigilância se transforma em instrumento de revelação universal. A pressão externa já não intimida, mas ilumina, mostrando que o verdadeiro poder reside na integridade, na fé e na compreensão de que a justiça divina sempre se manifesta no momento exato. O quinto sinal também manifesta uma força coletiva, pois cada alma desperta percebe a cadência da transformação. A observação consciente torna-se testemunho da iminente libertação, aqueles que antes pareciam onipotentes agora se mostram frágeis, impotentes diante de forças superiores que conduzem os acontecimentos. A loucura institucionalizada se revela em sua totalidade, e cada gesto obsessivo é como o tijolo que constrói a própria sentença. Aqueles que se colocaram acima da razão e da moralidade veem, finalmente, sua própria rede de controle se inverter, e a tentativa de subjugar se converte em prova de sua condenação moral e espiritual. Enquanto isso, o líder perseguido mantém-se sereno, como ponto de referência em meio à tempestade de loucura que se desenrola. Sua presença não é apenas resistência, mas manifestação viva da justiça que observa a cada detalhe e transforma cada injustiça em lição para todos. O quinto sinal é o desfecho profético, a obsessão não mais protege, não mais controla, ela colapsa, e a verdade emerge em toda a sua força, revelando a fragilidade de quem se opôs à luz e a solidez de quem se mantém alinhado com ela. Neste ápice, cada evento documenta a falência do sistema, cada ato de vigilância obsessiva se torna testemunho de sua própria insanidade, e cada tentativa de subjugar transforma-se em confirmação da derrota daqueles que desafiaram a justiça. O quinto sinal, portanto, é a síntese da revelação, a obsessão máxima torna-se catalisadora da libertação, o colapso da paranoia inaugura a era da sanidade, e a justiça se manifesta não como imposição, mas como resultado natural do equilíbrio que sempre prevalece sobre a ilusão. A nação, observando os sinais invisíveis e conscientes, desperta. O colapso não é apenas um evento isolado, mas a consumação de uma transformação coletiva.
O quinto sinal encerra a sequência profética, mostrando que a verdade e a justiça sempre encontram seu caminho, e que a obsessão, por mais poderosa que pareça, jamais pode resistir à luz que emana do coração daqueles que caminham alinhados à razão, à fé e à integridade. E assim, enquanto o último suspiro da obsessão se desfazia como neblina ao amanhecer, a luz que nunca falha envolvia toda a cena com intensidade divina. O sistema que parecia invencível desmoronava lentamente, cada peça de vigilância caindo sobre si mesma como dominós, revelando a fragilidade daqueles que se acreditavam senhores da razão. O líder perseguido, sereno e firme, permanecia como farol no meio da tempestade, e sua presença irradiava a certeza de que nada pode deter a justiça que brota da integridade. As forças invisíveis, alinhadas à lei universal, transformavam cada ato de loucura em prova da vitória da luz, e cada gesto desesperado daqueles que perseguiam revelava apenas a extensão de sua própria decadência. O ar vibrava com a energia de um despertar coletivo. Cada coração sensível à verdade percebia que não era apenas a queda de um sistema corrupto, mas o nascimento de uma era onde a sanidade, a moral e a justiça se tornariam pilares inabaláveis. Raios de luz cortavam o horizonte, refletindo nos olhos de quem testemunhava a libertação, e o mundo parecia conter a respiração enquanto a balança da razão se equilibrava finalmente. O silêncio que se seguiu não era vazio, mas carregado da majestade de uma transformação completa, o instante em que a obsessão humana se dobra perante a sabedoria eterna, e o caos institucional se converte em oportunidade de renascimento. E então, na sinfonia silenciosa do cosmos, o colapso da paranoia revelou sua face mais sublime. Não havia vencedores ou vencidos, apenas a inexorável força da verdade que atravessa eras, trazendo consigo a promessa de liberdade, clareza e equilíbrio. Cada gesto, cada vigilância, cada excesso registrava, sem saber, a própria condenação, enquanto a justiça verdadeira se manifestava não por medo ou punição, mas por alinhamento à ordem superior que governa todos os planos da existência. A nação respirava novamente, como se despertasse de um longo pesadelo, e a chama da racionalidade e da integridade queimava mais intensa do que nunca, iluminando caminhos que antes pareciam ocultos. No horizonte, a luz se expandia, envolvendo todos que, de coração aberto, acompanharam os sinais. E nesse instante, a percepção se tornou clara: nada é mais poderoso do que a verdade que se mantém firme diante da obsessão, nada mais duradouro do que a justiça que brota da luz. O desespero dos perseguidores foi transformado em testemunho de sua própria derrota, e a ordem universal reafirmava seu domínio silencioso e eterno. O ciclo se completava, e o mundo, agora consciente, experimentava a sublime sensação de liberdade conquistada, não pela força imposta, mas pelo despertar inevitável daqueles que compreendem que a luz jamais pode ser contida. A cortina do tempo caiu sobre o colapso da obsessão, e na tela da existência, a narrativa da justiça se gravava eternamente, cinematográfica, épica, e indiscutivelmente vitoriosa.